Quando falamos em tecnologia, inovação e revolução digital, é impossível não pensar na Apple. A empresa que começou em uma garagem da Califórnia se tornou uma das marcas mais valiosas e influentes do planeta. Mas por trás do design minimalista dos seus produtos e do marketing impecável, existe uma história cheia de altos e baixos, de genialidade e ousadia, de polêmicas e conquistas bilionárias. A Apple não nasceu grande, nem foi sucesso imediato. Pelo contrário, enfrentou crises, quase faliu, e só sobreviveu porque nunca deixou de apostar no poder da criatividade e da visão de seus fundadores. Hoje, seu logotipo da maçã mordida é reconhecido em qualquer canto do mundo, representando status, estilo de vida e inovação. A história da Apple começa em 1976, quando dois jovens visionários da Califórnia, Steve Jobs e Steve Wozniak, decidiram fundar uma empresa para vender computadores pessoais. Até então, os computadores eram máquinas gigantes, caras e inacessíveis para o público comum. Wozniak, um gênio da eletrônica, tinha desenvolvido um modelo que poderia ser usado em casa, algo revolucionário para a época. Jobs, com seu talento para enxergar oportunidades e vender ideias, percebeu o potencial daquele projeto. Juntos, fundaram a Apple Computer Company em uma garagem na cidade de Cupertino, com a ajuda de Ronald Wayne, o terceiro cofundador, que pouco tempo depois venderia sua participação por apenas $800, um dos maiores arrependimentos da história dos negócios, já que hoje essa participação valeria bilhões. O primeiro produto foi o Apple IMA, um computador montado à mão por Wozniak e vendido inicialmente a lojas locais. Não era um produto sofisticado, mas abriu caminho para algo maior. Em 1977, veio o Apple II, que foi o primeiro computador pessoal realmente popular e comercialmente viável. O sucesso foi tão grande que, em poucos anos, a Apple deixou de ser apenas uma garagem improvisada e se transformou em uma empresa milionária. A inovação não parava. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh, um computador com interface gráfica e mouse, algo revolucionário para o usuário comum. Enquanto os concorrentes ainda usavam linhas de comando complicadas, a Apple apostava na simplicidade e na experiência visual. Esse lançamento marcou um antes e depois na indústria de computadores e foi um dos pilares que ajudaram a consolidar a marca como sinônimo de inovação. Mas nem tudo eram flores. O crescimento rápido trouxe também disputas internas, especialmente entre Steve Jobs e os executivos da empresa. O jovem fundador, conhecido por seu temperamento explosivo e perfeccionismo, acabou sendo afastado da própria criação em 1985, após conflitos com o então CEO John Sculley. Esse momento marcaria o início de uma das fases mais difíceis da Apple, mas também pavimentaria o caminho para uma das maiores histórias de retorno da indústria. Após o sucesso inicial com o Apple II e o Macintosh, a Apple viveu um período de glória, mas também de turbulência. A empresa era vista como símbolo de inovação, mas ao mesmo tempo enfrentava dificuldades para manter o ritmo diante da concorrência feroz da Microsoft e da IBM. Enquanto a Apple apostava em sistemas fechados e exclusivos, a Microsoft começou a licenciar o Windows para diversos fabricantes, o que espalhou seu software pelo mundo e rapidamente dominou o mercado de computadores pessoais. Nos anos 80, a Apple ainda tinha prestígio, mas começou a perder espaço comercialmente. O Macintosh era inovador, mas caro demais para a maioria das pessoas, o que limitava suas vendas. A filosofia de Steve Jobs de priorizar design e experiência acima de tudo colidia com a necessidade de ser competitivo em preços e volume. Isso gerou atritos internos e culminou em sua saída da empresa em 1985, após um conflito direto com o CEO John Sculley.
Sem Jobs, a Apple continuou tentando se manter relevante, mas perdeu muito de sua identidade inovadora. Durante os anos 90, a empresa lançou produtos que fracassaram comercialmente, como o Newton, um assistente pessoal digital que estava à frente do seu tempo, mas era caro, pesado e com tecnologia limitada para a época. Ao mesmo tempo, a linha de computadores da Apple começou a se tornar confusa, com muitos modelos diferentes que confundiam os consumidores. Enquanto isso, a Microsoft consolidava seu império. O Windows 95 virou um fenômeno global, ampliando a vantagem sobre a Apple. Para piorar, as vendas da empresa de Cupertino despencaram, e seus produtos começaram a ser vistos como nichados e irrelevantes. A situação ficou tão crítica que, em meados dos anos 90, muitos analistas previam a falência da Apple. O ponto mais dramático veio em 1997, quando a empresa estava praticamente quebrada, sem liquidez e com ações em queda. Foi então que aconteceu um dos momentos mais emblemáticos da história corporativa. A Apple decidiu comprar a Next, empresa de tecnologia fundada por Steve Jobs após sua saída. Esse movimento não apenas trouxe um novo sistema operacional para a Apple, mas também trouxe de volta o próprio Jobs, que reassumiu um papel central na reconstrução da companhia. E como se a ironia do destino não bastasse, a salvação financeira inicial veio de um acordo inesperado. A Microsoft, sua maior rival, investiu $150 milhões na Apple para garantir sua sobrevivência. Isso deu fôlego para a marca reestruturar sua estratégia e preparar o terreno para o maior renascimento da história da tecnologia. Foi nesse momento de quase morte que a Apple renasceu das cinzas. Com Jobs no comando novamente, a empresa passou a cortar produtos desnecessários, simplificar linhas de produção e voltar a priorizar o design e a experiência do usuário, mas agora com um olhar muito mais estratégico e comercial. Esse seria o início da era que transformaria a Apple de uma empresa quase falida para a gigante bilionária que conhecemos hoje. Quando Steve Jobs voltou à Apple em 1997, a empresa estava respirando por aparelhos. Mas em pouco tempo, ele começou a colocar sua marca novamente no DNA da companhia. Sua primeira grande decisão foi simplificar. Cortou linhas de produtos, enxugou equipes e concentrou esforços em poucas iniciativas que realmente fariam diferença. Essa visão de foco foi essencial para reorganizar a Apple. O primeiro grande marco dessa nova fase foi o iMac, lançado em 1998. Diferente de tudo no mercado, o computador tinha um design futurista, colorido e transparente, o que o tornava quase um objeto de decoração. So blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now, remember, it was... Mas não era só aparência. Era rápido, fácil de usar e resgatou o prestígio da Apple como uma marca inovadora. O iMac foi um sucesso estrondoso, vendendo milhões de unidades e colocando novamente a empresa sob os holofotes. Mas Jobs não parou por aí. Ele entendia que a Apple não podia depender apenas de computadores. Foi então que nasceu a estratégia de criar um ecossistema de produtos conectados entre si. Em 2001, veio o iPod, um pequeno dispositivo que permitia carregar milhares de músicas no bolso. A frase de lançamento, 1000 músicas no seu bolso, virou um ícone. Mais do que um simples MP3 player, o iPod revolucionou a forma como as pessoas consumiam música e consolidou a Apple como uma marca de estilo de vida. O sucesso do iPod foi potencializado pela iTunes Store, lançada em 2003, que permitia comprar músicas legalmente online. Isso transformou a indústria musical, que até então sofria com a pirataria. A Apple conseguiu unir hardware, software e serviços em uma combinação perfeita. Mas o maior golpe de mestre ainda estava por vir. Em 2007, Steve Jobs subiu ao palco e apresentou ao mundo o iPhone. Calling it iPhone.
We have a chance, if we stay focused and choose wisely, to really... Ele descreveu o produto como 3 dispositivos em um iPod, um telefone e um comunicador de internet. O detalhe é que esses 3 estavam integrados em um único aparelho, com tela sensível ao toque, sem teclado físico. Naquele momento, o mundo presenciava o nascimento de uma revolução tecnológica. O impacto do iPhone foi imediato. Ele não apenas redefiniu o conceito de smartphone, mas criou um novo mercado. Em poucos anos, o iPhone se tornou o produto mais lucrativo da Apple e mudou para sempre a forma como as pessoas se conectam, trabalham e se divertem. Além disso, abriu espaço para a criação da App Store, lançada em 2008, que deu origem a todo um ecossistema de aplicativos e negócios digitais. Esse período marcou o verdadeiro renascimento da Apple. A marca deixou de ser uma empresa em crise para se transformar em uma potência global, admirada não só pela tecnologia, mas também pelo design e pela capacidade de ditar tendências culturais. O carisma e a visão de Jobs foram fundamentais nesse processo, consolidando sua imagem como um dos maiores gênios da história da tecnologia. O ciclo iniciado com o iMac, seguido pelo iPod e coroado pelo iPhone, colocou a Apple no topo novamente, e dessa vez para não sair mais. Em 2011, o mundo da tecnologia sofreu um choque com a morte de Steve Jobs, após anos lutando contra um câncer no pâncreas. Jobs era mais do que apenas o CEO da Apple. Ele era a alma criativa e visionária da empresa. Muitos analistas acreditavam que, sem ele, a Apple poderia perder seu brilho e sua capacidade de inovar. A responsabilidade de manter esse legado caiu sobre os ombros de Tim Cook. Steve was a teacher. He taught me the value of focus, the importance of simplicity, the fact that making things simple is so much harder than making things complex. For those of us that were fortunate enough to work with him. Até então diretor de operações e braço direito de Jobs. Tim Cook assumiu o comando em um momento de incerteza, mas logo mostrou que seu estilo de gestão, embora menos carismático, seria extremamente eficaz. Ele trouxe uma visão pragmática, voltada para a eficiência, a expansão global e a geração de receita em larga escala. Sob sua liderança, a Apple conseguiu não apenas manter o legado de Jobs, mas também transformá-lo em algo ainda maior. Nos anos seguintes, a Apple consolidou sua posição como a empresa mais valiosa do mundo. O iPhone continuou sendo o produto principal, com novas gerações lançadas anualmente, trazendo melhorias em câmera, desempenho e design. A cada lançamento, filas enormes se formavam nas lojas da Apple ao redor do mundo, transformando o produto em um símbolo de status e desejo. Além do iPhone, a Apple passou a investir fortemente em serviços. Plataformas como a App Store, Apple Music, iCloud e, mais recentemente, Apple TV+ se tornaram novas fontes de receita. Essa estratégia de diversificação foi fundamental para a empresa se proteger contra possíveis quedas no mercado de hardware. Outro ponto importante foi a expansão para dispositivos complementares. O Apple Watch, lançado em 2015, se tornou rapidamente o smartwatch mais vendido do mundo, dominando o mercado de wearables. Já os AirPods, lançados em 2016, viraram um fenômeno cultural, transformando-se em acessórios icônicos, reconhecidos e desejados globalmente. Sob a gestão de Cook, a Apple também fez grandes avanços em sustentabilidade, prometendo reduzir drasticamente sua pegada de carbono e investir em energias renováveis. Isso reforçou sua imagem de empresa inovadora não só na tecnologia, mas também em responsabilidade social. No lado financeiro, os números impressionam. Em 2018, a Apple se tornou a primeira empresa americana a atingir $1 trilhão em valor de mercado.
Apenas 2 anos depois, em 2020, atingiu a marca de 2 trilhões de dólares e em 2022 ultrapassou a barreira de 3 trilhões de dólares, um feito inédito na história corporativa mundial. Apesar do sucesso, a Apple também enfrentou críticas e polêmicas. It's hard to imagine life without Apple because my life has been wrapped up in this company, as you mentioned, since 1998. This is a long time. It's the overwhelming majority of my adult life, and so I love it. Questões envolvendo condições de trabalho de fornecedores na Ásia, disputas legais com a Epic Games sobre taxas da App Store, além de acusações de práticas monopolistas, mostraram que o caminho não é livre de obstáculos. No entanto, mesmo com esses desafios, a marca conseguiu manter sua base de fãs e consumidores extremamente leais. A era pós Steve Jobs provou que a Apple não era apenas o reflexo de um homem genial, mas sim uma máquina bem estruturada de inovação e negócios. Com Tim Cook no comando, a empresa se consolidou como a gigante bilionária mais influente do planeta, ditando tendências e moldando a forma como vivemos e nos relacionamos com a tecnologia. A jornada da Apple é, sem dúvidas, uma das histórias mais fascinantes do mundo dos negócios. De uma garagem simples na Califórnia até se tornar a empresa mais valiosa do planeta, sua trajetória mistura sonho, inovação, crises e renascimento. Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne começaram com a visão ousada de levar computadores pessoais para as pessoas comuns. E essa chama de inovação nunca se apagou. A Apple enfrentou quedas brutais, quase desapareceu, mas conseguiu se reinventar. Cada passo foi marcado por produtos que mudaram não apenas o mercado, mas também a maneira como vivemos. O Macintosh abriu caminho para o design moderno de computadores, o iPod transformou a música, o iPhone redefiniu a comunicação e o iPad revolucionou a mobilidade. Com Jobs, a Apple aprendeu a encantar consumidores. Com Tim Cook, aprendeu a expandir e consolidar sua força global. Hoje, a empresa não é só fabricante de dispositivos, mas um ecossistema completo que prende seus usuários em uma experiência integrada de hardware, software e serviços. O que torna a Apple única não é apenas a tecnologia, mas a capacidade de criar desejo. Seus lançamentos geram filas gigantes, seus anúncios viram eventos culturais e seus produtos são sinônimo de status em qualquer parte do mundo. É por isso que, olhando para a história da Apple até 2025, entendemos que a empresa se transformou em muito mais do que uma companhia de tecnologia. Ela é um ícone cultural, financeiro e de inovação, que continua moldando o futuro e inspirando gerações. Mustard. You're right. Oh, good. I didn't know that. Really good. I don't know why. I know that. Swear to God. You want mustard? Dude, I still got it. Oh my God, I'm drained. I'm mentally drained. I have an idea. Since you're going to your thing, maybe I want to get you some local New York swag. Oh, wow. Just so you look like a local when you go in there. Oh, thank you. Do you take Apple Pay? Yeah, Well, that's thanks. good to hear. Let's couple this. Oh, these are good. Yeah, we'll take these. Thanks. Do locals really wear this? No, they don't. Take it off? Yeah, makes sense. Gotcha. We're here. Here we are. We're at the Apple Store, Upper East, and I'm gonna leave you here. E assim finalizamos mais um episódio do Tubarões de Sucesso. Um canal feito para quem acredita que grandes conquistas começam com grandes histórias. Aqui você acompanha de perto as trajetórias de empresários, visionários e marcas que mudaram o jogo. Se esse conteúdo te inspirou de alguma forma, deixa o like, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa história. A gente lê tudo e responde sempre que possível. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos tubarões que vamos revelar por aqui. Tubarões de Sucesso.
porque quem aprende com os gigantes vai mais longe. Nos vemos no próximo vídeo.